Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Tomás Ferreira, Miguel Aido, Hello there. hello, and Leonardo Miranda. Hey, happy to be here. Three filmmakers in informal dialogue with a film review each episode. Today is Double Bill Day as we connect two pictures from the same author. As part of our program, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Buckle up because today RWC celebrates Martin Scorsese's cinema. This episode will be in Portuguese and we'll be having a go at 1995's Casino and 1980's Raging Bull. English speakers can head to the Portuguese label content section. Now sit back and hope you enjoy. Casino é um filme de crime de 1995 realizado por Martin Scorsese e baseado no livro Casino, Love and Honor in Las Vegas, de Nicholas Pileggi. Com Robert De Niro, Joe Pesci e Sharon Stone, segue Sam Ace Rothstein, um perito dos jogos da fortuna e do azar, enviado pela máfia para supervisionar um grande casino de Las Vegas. Em companhia temos Raging Bull, um filme biográfico de 1980, também realizado por Martin Scorsese e adaptado por Paul Schrader e Mardik Martin. Protagoniza Robert De Niro como Jake LaMotta, um pugilista de peso médio cuja natureza autodestrutiva rasga as suas relações mais íntimas. E parece que está na altura de RWC, ou Royale Without Cheese, rasgar a natureza destes dois clássicos emblemáticos de Scorsese. So, fellas, começo por dizer que são dois filmes bastante diferentes em natureza de Scorsese, apesar de estarem essencialmente 10 a 15 anos apart, né? Diferença. Sim. Sim, e temos o Joe Pesci e o Robert De Niro completamente opostos nos filmes, também é interessante. Exatamente. Diria até que trocados na natureza dos papéis, porque normalmente o Sim. Joe Pesci acostuma libertar o seu anãozinho enraivecido, que tem uma força de um brutamontes, mas nesse caso, a Raging Bull, isso parece que estão virados ao contrário. Yeah. Que achei interessante ver o Joe Pesci numa personagem mais contida, especialmente em comparação com o De Niro, não é? Que normalmente é ao contrário. Yeah. O De Niro tem estas personagens muito mais... não percebes bem o que é que ele está a pensar, está sempre a olhar, a pensar em qualquer coisa. É violento, mas não é violento da forma como o Joe Pesci é, que normalmente é explosivo e abusivo mesmo. Sim. Sim, acho que é muito interessante ver o Joe Pesci tomar essas oportunidades porque não são muitas. Tens aqui o Raging Bull e depois mais tarde tens talvez o The Irishman. Em termos do complô de trabalho com o Martin Scorsese, tipo, The Irishman foi uma surpresa porque ele é o chefe, ainda para mais é o chefe da máfia. Russell Buffalino, I think. Acho que Já é era no personagem. casino, na verdade. Um made Era man. assim o... Like the boss, he wasn't a boss. Mas é um He made was the man. mafia boss no casino. Oh yes, he was a made man. He was a made man, but was he a boss? Não sei se é um middleman mesmo assim, Sim. ligeiramente. Em Eles são Vegas todos era. middlemen, yeah. Sim, Sim, em exato. Vegas, pronto. É tipo. Chefe abaixo do chefe. Yeah. Não, mas eu também achei Yeah. super interessante a troca de papéis, especialmente porque eu vi primeiro o Raging Bull, portanto estava sempre à espera do De Niro explodir. Sim. E Eu já pronto, não e de via. ouvir que aquelas falas que estava a fazer no Raging Bull e depois quando chega ao casino ele parece que está sempre no limite de fazer isso e depois nunca faz e contém-se. E é interessante ver essa troca. Mas sobretudo eu fiquei bem impressionado com o Joe Pesci. Porque lá está, é como estávamos a dizer, não estava habituado a ver este tipo de papel nele. E depois, quer dizer, o Raging Bull ele contém-se de tal forma, acho que é uma performance impressionante. Yeah, também achei. E daí ter dito ontem que achava que ele era Melhor ator. melhor ator. Isso é mais. isso, pronto, Isso é tipo, estás a comparar duas lendas. Exatamente, tipo. É difícil. mas Eu acho é. o seguinte, Não, para mas mim. o Joe Pesci é mais. Pronto, discordo. Discordo no sentido em que acho que um é melhor que o outro, ou o que é que seja. Para mim é do género. São ambos bons atores e trazem sabores diferentes né, a um filme. É simplesmente, não consigo compará-los, não posso dizer que um é melhor que o outro. Simplesmente, o Joe Pesci dá uma coisa que o Robert De Niro não me pode dar e o Robert De Niro dá-me algo que o Joe Pesci não pode dar, não é? Portanto, não. Eu acho que o Robert De Niro é claramente um grande ator e ele
tipo, vês o Taxi Driver, vês o Raging Bull, vês o Casino, e são todos eles personagens diferentes. Enquanto que hoje em dia, pronto, já está velhinho, tipo, eu acho que ele já não é a mesma coisa que antes. Tipo, não o vejo com a mesma pujança, tipo, na representação, estás a ver? Enquanto que quando o vejo enquanto a Jake LaMotta, acho que o mais impressionante de Robert De Niro como Jake LaMotta, por exemplo, são os momentos escalados em que as pessoas estão a contrariá-lo, estão a bufeteá-lo com argumentos, estão a pô-lo para baixo e ele nem sequer consegue responder, porque quase é como se ele fosse precisamente aquela cabeça de pedra que o descreve no filme, que he's so dumb. Not that he's dumb, ele é só socialmente constrangedor e é um bocado, é indelicado. E claro, pronto, o que tu vês é ele completamente a milhas. Ele não é assim tão burro, não é? Porque ele depois até tem aquele segmento com os... No fundo são aqueles stand-up comedy acts que ele faz no fim do filme. Sim, mas eu acho que para mim isso é uma prova de mudança da personagem com os anos. Tipo, eu acho que quando ele era mais novo poderia ser mais burro, mas com os anos ele parece que virou o caráter. Não, quer dizer, uma pessoa não fica mais apta para fazer comédia, né? Mas há comediantes burros, isso não tem nada a ver. Eu acho que mudou, não é questão de... Pronto, eu só apanhei pelo sentido do que o Miguel estava a dizer. O que o Miguel estava a dizer agora é que ele não é assim tão burro porque ele foi o stand-up, a comédia, etc. Pronto, e eu apanhei estou a concordar contigo. Sim. Calma, mas se uma pessoa faz comédia e ainda por cima comédia com piada, em princípio tem alguma cabeça, não é? Pronto, mas ok, essa ideia vem de ti, então. É o que estás a dizer. Ok, então, mas eu estou a dizer Pronto, isso. estavam a dizer que vinha de mim, não, tipo, eu estou a apanhar para a tua linha. Pronto. Mas o que eu acho que isso é. Ou seja, isto é só para dizer que esse caráter da piada ele não tinha quando era pugilista. Pelo menos estava dormente. Eu acho que ele ganhou esse caráter, essa inclinação, esse, digamos, talento como showman com os anos, quando ele virou um negócio, estás a ver? E acho que isso é interessante na personagem, tipo, que ele cresceu, dá-me essa impressão, ele cresceu num outro sentido quando deixou o boxe. Porque eu não acho que ele tinha esse sentido de humor quando vivia com a mulher, ou quando estava, ele não mostra isso no início do filme. Pois, também acho que não. Sim, não disse que não, só disse que, ok, ele pode ter descoberto o interesse mais tarde, mas a capacidade para fazer, em princípio, existia sempre. Sim, em princípio, podia estar lá, exatamente, só que estava dormente. Mas o que eu estava a dizer é apenas que só porque alguém é bom a fazer piadas não significa ser uma pessoa... Que ele ser mais inteligente, sim. Inteligente ou não, tipo, é uma coisa diferente. O que eu digo que ele é burro é no sentido... dos seus impulsos muito animalescos nas suas... Ou seja, é uma falta de perspicácia emocional. Exatamente. Para ser mais específico. Especialmente com a mulher. Acho que é um grande exemplo disso, e com a mulher, particularmente. Tem muitos exemplos ao longo do filme, mas acho que é uma cena que é um dos exemplos de um dos encontros amorosos mais embaraçosos tipo, do cinema. É ele a levar a Vicky, que é supostamente uma rapariga de 15 anos, e está bem. Tipo, 14. 14. No primeiro date que eles têm, tipo, tem aquela viagem de carro, vão ao minigolf, mas depois quando chega à casa dele, tipo, antes de lhe sequer apresentar a casa, há todo este diálogo à mesa em que ele lhe pede para se chegar mais perto, para sentar mais perto, depois acaba a sentar-se em cima do colo dele e bebe os dois água. Tipo, não é possível de estar confortável naquelas posições. Tipo, e depois, olha, vem ver a minha casa. E tipo, não há nada para ver, é só tipo, o que estamos a ver? Estas divisões. E tudo, ou seja, é tudo para levar para o quarto. E quando se sentam no quarto, tipo, sentam-se na cama, é quase uma espécie de exposição do que ele quer fazer realmente. Tipo, não há qualquer. Sim, o gajo é um animal. Estás a ver, dança à volta. Não há qualquer dança em relação a uma coisa. Tipo, senta-se, põe a mão na cintura dela. Ela parece que não quer, mas ao fim e ao cabo vai nisso. Mas pronto, ou seja, não há qualquer delicadeza, não há qualquer perspicácia emocional da parte dele. E depois, apesar de ela se abrir a ele, com os anos, depois, quando se casam, eventualmente, ele é o que é. E acho que ele está permanentemente, e isto nesta linha da falta de perspicácia emocional da personagem, ele está permanentemente nesta rota de colisão com as pessoas. Parece que ele não sai do trabalho. A sua única forma de operar enquanto indivíduo é dentro da profissão, é para aquilo que ele é designed for. Não há qualquer... enquanto indivíduo, ele não consegue abrir-se, não consegue abrir a sua vulnerabilidade aos outros, ou em família ou com os amigos. Há sempre uma questão de competição com os outros. E isso é nítido também numa cena que ele está naquela piscina pública do bairro, do Bronx, em que ele vê a Vicky pela primeira vez. Ela está num grupo à parte com outros homens com os quais ele não simpatiza. E há toda esta cena, a forma como ele usa diferentes elementos. Isto é o Martin Scorsese,
audiovisuais é super interessante, porque a perspectiva dele, ele é um mestre da perspectiva subjetiva, tanto no Casino quanto no Raging Bull, a forma como ele consegue explorar a subjetividade das personagens, até por meio do voice-over, que é uma coisa que acho que devemos falar bastante, é super interessante a vários níveis, porque ele consegue usar várias camadas, ele é um mestre porque ele consegue, é como se ele conseguisse usar vários agentes de narrativa, de tanto do mundo visual como do áudio, para retratar uma subjetividade. Nesta cena da piscina ele está a ver, temos o ponto de vista dele da Vicky, a ir para a piscina a molhar-se, mas ao mesmo tempo as palavras dele, os comentários, têm a ver com os homens de que ele não gosta. É como se ele estivesse a olhar para ela, mas realmente não está a olhar para ela. Está a olhar para ela, mas está a dizer aqueles pardos, aqueles ignóbios, aqueles estúpidos, tipo, estão ali com ela. É como se ele não consegue sair das suas frustrações enquanto homem. Ele está sempre a pensar que eu não sou o peso médio, não sou o peso pesado. Eu sou o gajo, não tenho mãos como deve ser, tenho mãos de menina. Portanto, é como se fosse um drama, mas realmente há algo ali soft, não é? Vulnerável, escondido por baixo, é que ele não consegue aceder. E está sempre na luta com os outros. O que acho que é isso que torna a psique de Jake LaMotta e a exploração dela e mais interessante do que, por exemplo, os filmes de gangster, normalmente do Martin Scorsese, por oposição, apesar de eu achá-los muito interessantes e grandes obras, podem ter por comparação a obras mais contidas, minimalistas em narrativa, como o Taxi Driver e o Raging Bull, que acho que são irmãos da mesma época, porque são bastante próximos. Os filmes de gangster, como Goodfellas, como Casino, tendem a ir para um lugar em que o estilo sobressalta à substância, às vezes. Tipo, muito, ou seja, como se fosse um side effect do processo de operação que são esses filmes em termos de abordagem, não é? do estilo. Não sei se Apesar de concordo eu adorar, completamente com quer dizer, eu adoro, eu a acho questão que ele é do um mestre na Casino, mas mesma. Eu acho que ele é um mestre na mesma. Eu adoro Casino. Gosto mais de Casino do que gosto de Goodfellas, mas acho que é um side effect desse estilo, acho eu. Por exemplo, eu sou muito mais interessado pelo Jake LaMotta enquanto personagem e enquanto pessoa, as contradições dele, da psicologia dele, do que, por exemplo, pelo Ace. Apesar de eu achar o Ace ainda assim um personagem muito interessante, isto é apenas uma comparação. Estás a ver? Tipo, é só o fruto da comparação. Mas isso, o que é que vocês acham? não disseste uma série de coisas. Sim, sim, o que eu ia discordar era que tinhas que no Casino achavas que o estilo se sobrepunha um bocadinho mais. Eu não sei se acho isso só porque a rever o filme achei que as personagens estavam super bem contadas e via bastante profundidade no trio de personagens principais. Não sei se, quer dizer, eu acho que o estilo é o estilo que ele usa sempre, sinceramente. Eu não vejo exatamente aquilo que estás a descrever. O que é que tu quiseste dizer com estilo propriamente no Casino? Então, no Casino é assim, há coisas que são comuns, não é? Que transicionam de filme para filme no complô da obra dele em termos de estilo visual e da forma como ele usa o som e afins, por exemplo. Mas depois há dissonâncias, há coisas que são diferentes. Estás a ver o Martin Scorsese do beginning of 70s não é o mesmo tipo late 80s ou 90s, por exemplo. Tu tens pequenos traços de caráter, como ele usa o voice-over, como ele usa as rápidas panorâmicas, os rápidos travelings forward, que são grandes marcas de estilo dele, e que, por exemplo, em filmes como Goodfellas e Casino, estes filmes de gangster, pintam muito uma atmosfera em que é esta má vida, é este mundo dos assassinatos, das covas no deserto, das mortes, que é horrível, cru e frio. Tens, no entanto, um grande sentimento de atração. Tipo, ou seja, ele está sempre a apontar a câmera com estas panorâmicas rápidas, com estes travelings, a fim de te fazer sentir como, olha como isto é tão mau, mas ao mesmo tempo, olha como é tão confortável e atraente. E em termos de estilo, tipo, a forma como ele usa a rock and roll music, a par também com a música clássica, esta montagem rápida e ritmada, a forma como usa o blocking de atores, ou seja, é algo que é muito flashy, é algo que é muito atraente imediatamente. Enquanto que em filmes como Raging Bull e Taxi Driver, tens planos muito mais fixos, tens montagem muito mais calma, tens um acting que relies a lot more on spontaneity. Ok, estou a perceber, mas percebes? eu não É acho que diferente. concordo com a questão do Raging Bull. Eu acho que ele está sempre a adaptar em função dos temas. Eu percebo perfeitamente a questão do Casino, com as panorâmicas mais dinâmicas, os cortes rápidos, a questão da fotografia também, sempre os planos das câmaras, esse tipo de coisa. Mas quer dizer, no Raging Bull tu não tens propriamente planos fixos e monótonos. Quer dizer, as cenas do box são super dinâmicas, não é? Não, E lá está. estão carregadas Não de é estilo, isso. não é?
Eu acho que é mais uma questão de glamour, ou seja, Exatamente. os filmes de gangster há um glamour naquilo, Há um glamour, sim, no estilo de vida, enquanto o de Jake LaMotta não há glamour nenhum, na minha opinião. Exatamente. Mas isso tem a ver com o filme, não é? Com a narrativa do filme. Exato, mas é essa a diferença que estamos a delinear, essencialmente. Sim. Mas como eu estava a dizer, há elementos comuns. Tipo, ele não deixa de ser como tu dizes, ou seja, há elementos comuns ao longo do estilo dele, na forma como ele vê cinema e faz cinema, que se transicionam. Eu acho, sim, como estavas a dizer, que as cenas de boxe são as que têm mais conotação com, por exemplo, o Casino em termos da abordagem visual. Eu acho que as cenas de boxe tens aqueles cortes rápidos e tens aquele aproveitamento de elementos como os flashes das máquinas É fotográficas. assim, não podes esperar glamour do mundo do boxe, né? Quer dizer, Não é glamour do mundo do boxe, mas a questão não é o glamour do mundo do boxe diretamente, é a forma como ele encara o mundo do boxe com uma hiperestilização. Estás a perceber? Não vou dizer glamour porque não há glamour, mas a hiperestilização, vamos usar esse termo, é comum também no casino. acho que estamos a falar do estilo do Scorsese, na verdade, quer dizer, ele faz isso em todos os filmes. Não há nenhum filme que ele não tenha esse tipo de, Não, tá de certo, mas o que eu estou a instrumentos. dizer, o que estamos a dizer, tipo, eu também concordo com o Leo, é que a questão é que eu também contigo depende da narrativa, não é? Esta é uma narrativa que é bastante doméstica em larga medida. E eu acho que é diferente. Eu acho que os planos fixos por serem fixos não quer dizer que sejam monótonos. Para mim são fantásticos. Tipo, eu adoro as cenas domésticas. Mas também, eu acho que é fantástico porque, ou seja, as cenas domésticas, pela abordagem mais contida dele, em que ele deixa o acting respirar e estás atento, tipo, há muita mais espontaneidade, acho eu, na representação dos atores e nas pequenas coisas que acontecem no pano de fundo da representação. Há um contraste na forma como ele aborda as cenas domésticas e como as cenas de boxe acontecem, que têm muita mais ligação ao Martin Scorsese dos Goodfellas do Casino. E que se mantém transversal, tipo, é o mesmo, sim senhor, ok, mas tipo, por exemplo, as cenas de boxe para mim são bem interessantes como são muito abstratas, ou seja, tu nunca vais de carro para o ringue de boxe, nunca vês a transição do mundo doméstico para o mundo de boxe. E agora estou a transicionar a conversa para aí, porque estava a falar das cenas de boxe, porque acho que são bem interessantes. Acontecem sempre no mundo do fundo negro, em que só tens uma consciência da audiência, uma consciência do ringue e acabou-se. Há fumo, há máquinas fotográficas, há estes planos rápidos e câmara lenta, não é? Tipo, é fantástico a dinâmica dos diferentes elementos audiovisuais que ele usa para contar esta perspectiva subjetiva do Jake LaMotta dentro daquele ringue. O que é muito diferente de outros filmes de boxe. Normalmente nos outros filmes de boxe, até pela questão do público, o público não é um interveniente na ação dentro do ringue. O público serve mais como uma espécie de pano de fundo no qual poderás ter certas personagens que são parte da família do protagonista lá dentro e que servem como comentário à ação. Imagina o Rocky, por exemplo. Agora, aqui o público é tudo uma confusão de massa corporal de pessoas. Tu tens o público a tirar cadeiras para dentro do ringue, a tirar comida, tipo, a ser também parte da violência, a ser martelado, a ser esquartejado, tipo, a câmara a entrar do ringue em travelling, nestes planos flutuantes sobre o espaço que ele gosta sempre de usar, tipo, do ringue para as pessoas, tipo, tem uma dinâmica que, ou seja, espectador e espetáculo se misturam profundamente. As cenas de luta no boxe são incríveis, porque não há, é isso que estavas a dizer, não há o setup de a próxima luta é bem importante, não sei o quê, e todo um build-up, o training, montagem, não sei o quê. É mais de repente corta e ele está a levar um murro e está no ringue. E cada cena parece ter uma dinâmica diferente e tem um estilo, não é um estilo diferente, tem uma abordagem ligeiramente diferente em cada cena. Por exemplo, há uma em que a imagem está meio distorcida. Depois eu fui ver eles, a forma que eles fizeram, puseram uma chama em frente da lente da câmara. E por isso fica com aquele efeito meio. Parece que a imagem está a respirar. É muito interessante. E pronto, e aquela luta com aquele plano que é icónico do Sugar Ray Robinson. Amazing. Quando estou a ver esse filme, eu vivo para esse momento. Eu estou a pensar quando é que vem esse combate. Que eu quero ver outra vez. É quase como se fosse um videojogo, estás a ver? E se calhar eu digo isto, eu tenho a inclinação para dizer isto precisamente porque volto a este aspecto que o Martin é um maestro do ponto de vista subjetivo, estás a ver? Em afinal, em como usá-lo, tipo a câmara de repente tens vê a ação, acho eu, a partir de um ângulo picado e depois transforma-se no ponto de vista normal, subjetivo do Jake LaMotta à medida que a câmara desce ao solo e
se encontra de frente com o Sugar Ray Robinson, depois aquela aproximação do tracking shot com a Dolly ao punho dele, o fumo, a forma como a luz esculpe, né, os corpos é muito interessante. Yeah, é muito interessante. E depois estes combates acontecem precisamente por esta natureza hipersensível dos combates, da forma como ele usa a água, o sangue, todos estes objetos naturais ao ambiente e ao espaço do momento, que é um ringue de boxe e o público em redor de um ringue de boxe. E a forma como usa o som também, porque tens os uivos, os gritos das pessoas a distorcerem-se. E acho que isto acontece mais tarde. Já sei, quando há a luta doméstica em que ele bate na mulher, bate no irmão, tipo é o clímax do filme, esses mesmos gritos do ringue de boxe voltam, ele usa esses mesmos gritos, esses uivos, esses aplausos sons de animais distorcidos mesmo. nessa mesma cena. É como se os dois mundos se confundissem, o mundo do privado e o mundo do público. Acho isso muito interessante. E Sim, o trabalho de som deste filme é incrível. Acho que é o trabalho de som é incrível. Espetacular mesmo. o sound design é o mesmo do Close Encounters, acho que é o Frank Ok. Werner. Mas é absolutamente incrível. É aquela coisa de também saber quando não há som. Isso é das coisas mais importantes. Sim, exato. Isso é uma das coisas para mim, por exemplo, no sentido da comparação com E é mesmo o som, nem Casino. sequer é uma questão musical, é mesmo cortar o som completamente. Sim. Exato. Yeah. Mas, por exemplo, o Casino, é assim, como estava a dizer, eu adoro o Casino. Tipo, estas comparações é tipo, são preciosismos, estás a ver? Mesmo que eu diga que o Jake LaMotta seja mais interessante de ver em termos de exploração da psique de uma personagem do que o Ace. Claro que eu adoro tipo, o Ace e estas personagens, como tu disseste, Miguel. Eu acho, concordo, também são extremamente bem exploradas e consigo perceber cada qual, e acho que são representações incríveis. Então, as comparações, no fundo, são sempre coisas. Sim, exato. Tipo, É porque, não sei. temos de comparar, não é? Sim, não é. Ou seja, é o Martin Scorsese. Não like. Tipo, eu gosto tanto dos filmes e o Casino, até gosto mais do Casino do que gosto de Goodfellas, como filme de gangster. Mas por isto para dizer que tipo, as lutas no ringue de boxe parece mesmo que ocorrem pelo motivo abstrato delas, pela orquestração delas, parece que ocorrem num espaço mental, parece um sonho de Jacques Lamotta. Porque tu não vais para estes espaços, não tens as entradas e as saídas, elas acontecem quase num espaço paralelo. Será que tudo isto está na cabeça? Isto podia-se passar quase, claro que não é, mas isto podia-se passar, as lutas no ringue de boxe podia-se passar como entendidas como sempre, ou seja, como uma representação, como uma expressão do espírito interno do gajo, do Jake LaMotta, não é? Tipo, Sim, é uma um estado montagem. mental dele, estás a perceber? Sim, é uma montagem agressiva, quase também a emular o estado da alma dele, não é? Eu acho que também não faria sentido irmos transicionarmos de forma lenta e gradual para os combates e eventualmente chegarmos lá e depois é que temos aquela confusão toda dentro do ringue. Eu acho que isso também seria um contraste demasiado grande. Acho que é o que torna este filme diferente de outros filmes de boxe, no fundo. É que é uma coisa que é quase é dentro da cabeça dele. É como se fossem estas notas de escapadelas que ele tem diurnas, são como se fossem sonhos diurnos, né? Que ele está ali na piscina, ele pode estar na piscina, pode estar em casa, mas de repente vai para o ringue. Tipo, é quase como se fosse isso para mim. Sim, exato. É um filme que é. Ou seja, está a estudar uma personagem, está a estudar a mentalidade dele e a psíquica dele em toda a sua vertente, desde o doméstico à luta. E por isso faz sentido seguir esta abordagem que o Scorsese tem, porque o filme não está interessado. O interesse do filme não é o interesse do Rocky, não é? Não é os obstáculos e ser o melhor lutador e ultrapassar estas barreiras. O interesse do filme é explorar a mente da personagem e revelar as contradições dele e os seus pecados, e a forma como ele usa a luta constante desde a sua vida doméstica à vida do ringue, como ele usa isso para... É que nem... É difícil de explicar, né? Acho que nem o Scorsese deve conseguir explicar porque é que ele é assim, mas ele é assim, parece que tem que estar em confrontos constantes, não sei, qualquer coisa bíblica, talvez, religiosa. Acaba por ser uma coisa muito interna, não é? Esta competitividade. É que o Tomás estava a dizer há bocado, ele transporta isso para todos os elementos da sua vida, não é? Quer seja o irmão, quer seja a mulher. Mas o interessante, acho que é uma super interessante da parte da personagem do Joe Pesci, é refrescante ver em cenas de discussão, em cenas de argumentação,
que não é costume ver em cinema, é como e que é super humano, e isto é contradição, é como o personagem dele, sempre que o irmão, o Jake LaMotta, se zanga com a mulher, ele acompanha-o na zanga, ele acompanha-o no temperamento, mas não tu perguntas-te a ti mesmo como espectador se é em concórdia ou se não é, porque eu às vezes sinto que ele o acompanha mais para o acalmar a longo prazo, estás a ver? Ele manda também a mulher dele fora da sala. Há uma cena em que, tipo, de cozinha, em que o Jake está a falar sobre o combate seguinte e como é que vai superar o lutador, e depois a mulher faz um comentário tipo, acho que como é que se chama? É o Javier or something, tipo, o nome dele, não me lembro. É o outro lutador. Diz que é um Raniro, rapaz não era bonito. Raniro? Eu lembro-me de ter um nome parecido com o próprio Robert De Niro. É mais perto disso, é Raniro, é uma coisa assim. Bem, tipo, ele é um rapaz jovem e bonito, né? Diz ela, e depois isso irrita o marido, irrita o Jake, e depois o Joe Pesci vai na onda Janiro. também. Janiro. Robert De Niro. E o Joe Pesci manda a mulher embora também, e tipo, e não tem forma de ser, tipo, ambos estes homens, como as mulheres o comentam, são uns bebés, tipo, qual é a necessidade desta violência, qual é a necessidade desta distância, mas tipo, a longo prazo, quando o Joe Pesci também manda a mulher embora da sala, tu vês que é para ele ter uma conversa a sós com o irmão, e para ele para de ser tão tanso, para de ser tão irritado, porque é que és assim? E isso acho muito interessante, porque torna as coisas um bocado menos óbvias, um bocado menos diretas. Eles têm uma forma de operar como irmãos muito específica. Sim, yeah. Eu achei a personagem de Joe Pesci também tem as suas contradições em termos de parece que quer também copiar o irmão no sentido da masculinidade e de ser este gajo bruto e mauzão e que ameaça a mulher. E há a mesma cena em que o Joe Pesci lhe diz: tens que controlá-la, ela vai destruir a vida, uma coisa desse género. Parece que está quase a sugerir a questão de tens que lhe bater, mas não diz isso diretamente. Mas depois, mais à frente no filme, ele mostra preocupação pela Vicky, o Joe Pesci, digo, quando vê a forma como o LaMotta a trata. Se ele também tem esta. É uma personagem muito interessante, e foi isso que eu achei super impressionante no Joe Pesci, a forma como ele consegue um pouco dos dois mundos, ser este brutamontes, mas ao mesmo tempo ter uma delicadeza que o outro não tem. E depois aquela cena em que o Jake está-lhe a dizer I've been hearing things, quando ele está a criar aquele confronto sobre porque é que lutaste com aquele gajo no bar, foi por causa da Vicky, não foi? Está sempre a espicaçá-la a ver se ele revela mais. Tu percebes o Joe Pesci ali a controlar-se para não revelar nada. Há ali um confronto mesmo. Sim, também há uma cena na casa da casa deles em que eles. Pronto, é o De Niro a discutir com a mulher e o Joe Pesci vai-se apercebendo da situação e vai-se levantando e aproximando-se deles, mas sempre de forma lenta. Portanto, ele começa sentado e depois levanta-se um bocadinho e aproxima-se. É sempre aquela espécie de fazer, mas fazer pouco. Está sempre à distância e achei esse crescendo gradual até eles interessante. Depois acaba na mesma com o Jake a dizer: "Me sai daqui." É como disseste, acho que é uma personagem super interessante que é capaz das duas coisas. E também, porque ele acaba por ter dois papéis na vida do Jake, não é? Ele é o irmão e o manager dele. Yeah, exato. Portanto, eu acho que também segue muito sempre por aí, não é? Ele tem de ser um bocado igual ao irmão na parte do boxe, mas depois, inevitavelmente, eu acho que ele acaba por ser um gajo, um soft. Um softie. Ou pelo menos é aquilo que eu vejo mais nele. Sim. É uma Eu pessoa percebo. que, apesar de tudo, até. Um softie naquele contexto especificamente, Sim. que é muito masculino e muito brutamontes, ele, apesar de tudo. Mas sim, essa questão dos dois papéis dele é muito importante, porque ele, por um lado, tem que potenciar a raiva do Jake, que é para ser um bom lutador, mas ao mesmo tempo é o irmão dele, há a questão pessoal, ele não quer que ele arruine a vida. Isso é uma coisa um bocado contraditória, como é que eu lido com esta pessoa. E nesse sentido, a dinâmica das duas personagens, já acho muito interessante esta cena que tu falaste, Léo, que é, em termos só do blocking e da mise-en-scène, tipo, o facto de Joe Pesci estar sentado no sofá, de pernas em cima da mesa, à espera que o irmão, o Jake, lhe arranje a televisão. Adoro tipo, a forma que o Robert De Niro está em volta daquela televisão, indo de trás para a frente, tipo, ou seja, coloca-o logo numa posição ali sentado de joelhos ao pé da televisão de serventia para com o irmão mais novo, que é uma coisa delicada para ele de estar. Tipo, então a ter uma conversa enquanto a fazer outra coisa qualquer. Eu adoro ver personagens a terem uma conversa
que é diferente da dinâmica corporal que estão a ter no momento, não é? Tipo, e propicia uma tensão dramática muito mais à cena. Porque depois, lá está, é como o Miguel está a dizer, tipo, eles mudam no espaço, não é? Tipo, eles ficam cada vez mais próximos, o Jake, Robert De Niro, deixa a televisão, aproxima-se do irmão, confrontam com todas essas questões, e depois, cada vez que o irmão o contraria, cada vez que o irmão, não é, tenta dizer o contrário, convencê-lo, como eu disse, o Robert De Niro tem esta cara de... O quê? Tipo, não percebeu bem. Tipo, parece que tu vês esta cara no Robert De Niro que não vês nos outros filmes, que é esta representação do Jake que tem alguma dificuldade, parece um bocado lento de raciocínio em perceber o que é que o irmão quer dizer e está ali a pensar. Eu quase que vejo na cara, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu fui demasiado longe ou não? Mas depois ele quase que leva sempre a sua avante e acaba por ultrapassar os limites. Ele está sempre com aquela cara de... A cena mais interessante disso, se calhar, é quando o De Niro pergunta se o irmão teve com a mulher dele, em que é assim um para a frente e para trás interessante, em que parece que há sempre um que vai ter a avante, mas depois é o outro que tem a última palavra, e é uma interação super interessante para mim. A mim, e depois no sentido disso também, dele ser um bocado burro, vá, é quando ele confronta a Vicky e diz: fodeste meu irmão, não sei o quê. E ela depois começa assim: fodi-os todos, foi toda a gente, foi o teu irmão. E ele depois parece que leva aquilo tão literalmente que acredita mesmo que ela fez aquilo tudo. Exato. É um bocado óbvio que ela está só a confrontar. A ser irónica e a provocá-lo. É a provocá-lo. Ele parece às vezes não consegue compreender a ironia ou compreender as coisas não são tão literais. Mas é porque ele quer ouvir aquilo. Foram muitas pancadas também. Exato. Essa cena assustou-me, tipo, começa a bater com muita força, manda a porta abaixo e depois a minha pergunta é como é que tu diriges dois atores numa cena tão apertada, porque a câmera está muito próxima deles numa casa de banho bastante pequena, e em que ele está a dar-lhe tipo uns tabefes de uma tamanha força que é ridículo. E há um momento em que, apesar de ter sido apanhado de forma provavelmente espontânea, de surpresa, ele está quase a dar um murro na mulher. E acho que esta ideia de na casa de banho ele estar quase a dar um murro da mulher numa coisa, numa linguagem que é só de estabefes, vamos lá passar ao termo, o facto de tu veres o murro quase a acontecer, porque depois ela foge, e ele decide ir à casa do irmão, e ela segue-o, tenta impedi-lo, e quando na casa do irmão se dá a segunda e última instância dele lhe bater, e acontece realmente o murro, tipo, o facto de teres visto a possibilidade do murro anteriormente na casa de banho, pelo menos para mim que eu tenho anotado, traz esse medo de que tal brutalidade possa acontecer entre marido e mulher. Portanto, quando acontece a segunda vez em casa do irmão e ele dá-lhe um murro de tal forma que ela fica knocked unconscious, é bué assustador. É daquelas coisas que eu fico tipo, tipo fico de boca aberta. Como é que é possível? Ele literalmente atira ao irmão para, tipo, uma porta de vidro adentro, tipo, é ridículo, tipo, aquele gajo é maluco, tipo. E a forma como ele filma as cenas é sempre... parece que está tudo a desfazer-se num cenário, tipo, as cadeiras vão para todo lado, as portas... Ao mesmo tempo há um sentido de ordem na destruição toda. Parece que é exatamente aquilo que ele queria fazer. Há um plano a nível do chão, nessa cena de luta em casa do irmão, em que ele está, por um momento ele filma tipo os pés de uma cadeira tipo a abanar-se, tipo, o som da cadeira, é tipo, uau, tipo, que ideia! A ideia de só de pensar em fixar-te neste ângulo estranho, mas que contribui à ação em geral, não é? Ao complô do caos. Mas acho muito interessante a questão de como é que tu diriges. Acho que é um desafio enorme, tipo, de dirigires tipo 4 pessoas. Não, tipo, a questão de dirigir 2 pessoas se transformam em 3 pessoas, se transformam em 4 pessoas. Muitas vezes idades diferentes, porque isto é uma mulher, é um homem e são crianças dentro de uma sala. E estão em pontos de situação diferentes em relação à ação principal, não é? Tens duas a baterem-se, outras a gritarem-se. Tipo, é interessante pensar como é que tu geres tudo isto na questão do storyboard. E Ela acabou por ser muito eficiente, não é? Quer dizer, a cena evoluiu para a sala, eles estavam todos a andar naquela direção, não é? E ele, no fundo, faz uma panorâmica na direção onde eles vão. Portanto, é aquele tipo de eficiência que a resposta mais simples acaba por ser a melhor, não é? Quer dizer, se o movimento vai para ali, vamos fazer assim vamos acompanhá-los nesse movimento. Yeah. E se fores a ver, é um plano fantástico, que é um pé do Joe Pesci, ao nível do ombro dele, quando ele está a comer com a mulher lá ao almocido, chega ao homem, tipo, o facto de ser fixo permite sentir todo o tempo dele a chegar pela porta, estás a ver o gajo a vir, e pau, panorâmica para a sala, tipo, é full of energy and, danger. Um momento interessante do casinho também, já que estamos a falar destas questões da Niro com a mulher e a relação com o Joe Pesci, que isso, no fundo acontece um bocadinho nos dois filmes,
É aquela cena em que no fundo é o Joe Pesci a falar com a Sharon Stone. E ele diz tipo, achas que eu vou matar este gajo que eu conheço há 35 anos por ti? Tipo, lá se ganha juízo. Yeah. Que é um momento incrível no filme, porque pronto, já, a tensão já estava a crescer um bocadinho entre os três e tu sentes que de facto, pronto, a certo momento pode haver ali qualquer coisa que vai despoltar aqui alguém, um dos dois morrer. Mas depois o Joe Pesci tem essa fala de não, mas calma lá. Yeah. Nós somos amigos, não vou assim tão longe. Exato. Portanto, a lealdade a esse sobressair foi um momento interessante para mim. Yeah, concordo. Traz uma segurança, um sentimento de segurança para mim quando tu vês um gangster Pois, exato. maioritariamente sem princípios que mata toda a gente a qualquer ponto. De repente, defender um amigo assim, acho que traz uma surpresa interessante num filme em termos do caráter da personagem. Não estás à espera. Ou seja, surpreende no sentido em que narrativamente é inesperado. E portanto torna as coisas interessantes. Mas faz sentido também, não é? Uhum. Porque já reconhece isso há tanto tempo, era um bocado. Yeah. Mas sim, mas como ele também é esta pessoa, como dizes, sem escrúpulos, muito violenta, não seria assim tão estranho se ele o matasse. Mas pronto, há ali. É aquilo que falámos já uma vez. Que há regras, vá, que alguns gangsters têm. Mesmo eles sendo horríveis, não ultrapassam. Mas pronto, estes dois, eles apesar de tudo, são são gajos do meio. Há coisas muito acima deles e depois vemos isso no fim, que especialmente o Joe Pesci, que a forma como ele morre. Sim, deve ser das cenas de assassinato mais brutais violenta, filmadas é pelo horrível. Scorsese. Né? Ele é muito bom, é muito mau, mata toda a gente como quer e depois quando se torna inútil não, mas quando se torna um problema grande, ele morre tipo assim, pronto. Your own friends kill you. Yeah. Porque ele E o irmão personagem. a lá vê-lo a matar o irmão à frente dele, não é? Tipo, mas é o colega que ele sempre teve desde o início. O Frankie. Tipo, aquele tipo de. O Frankie que também aparece no Raging Bull como outro personagem com o qual tem uma desavença. Mas de repente está ali bem disposto a killing him. É que é mesmo inesperado. Quando eles tipo, são. Mas ao mesmo tempo ele parece que é burro, porque tipo, estão-se a encontrar no meio do caralho. Sim. Tipo... Exato. Mas a questão é que foi ele que propôs, não é? Acho que ele diz isso, não Sim, eu acho que sim. Então ainda é mais, tipo... A questão é que estes tipos, estes gangsters, dás uns biscoitos a dizer que eles vai ser made man, there's gonna be a ceremony. It's just a normal tea time in the middle of the day. Oh, sure, where? Middle of a cornfield, okay, that's fine. Oh, where? A house, empty house, okay, fine. Tipo, eles dão-se com a divisão vazia e pau, logo me dando a palavra nas costas, ou assim. Mas é um momento interessante quando ele morre no casino, porque ele até está a falar na voiceover enquanto está e depois leva um soco. E depois até faz um grito, É incrível, Depois aquele boneco a fazer dele depois a ser enterrado. Eu acho que a abertura de casino é muito interessante. Acho que é muito simples. Lembro-me um bocado do Elvis, honestamente. A abertura? Não, os momentos iniciais do filme, se calhar para aí os 30 minutos. Aquele ritmo, há um ritmo constante que é um bocado, parece uma montagem constante que me lembra um bocado do que o Baz estava a fazer no... Mas essa é a questão, está a ver? O que eu acho que é uma das características do Martin Scorsese, um dos traços que é constante, é esta fascínio por montar sequências que são muito languidas, que duram bué tempo. Tipo, tu tens aqui uma montagem sequence, ou uma orquestração de montagem sequences, no plural, que dura à vontade 40 minutos. Os primeiros 40 minutos do filme são uma longa montagem sequence em voice-over. Mas, em papel, esta ideia de uma montagem sequence explicando a história, introduzindo-nos ao mundo da personagem com voice-over, parece desinteressante, mas acho que ele é um mestre de montagem sequence em forma de fazer as coisas tipo super atraentes e confortáveis ao espectador. Porque no fundo ele está a jogar com, tal como em Goodfellas, uma história que atravessa vários tempos, vários períodos de tempo. E ouviu a falar sobre como o Goodfellas e este filme O Casino são muito semelhantes, porque ele também usa muitas das pessoas que trabalhou no Goodfellas e outros filmes de gangster. Mas como estão a atravessar diferentes, se calhar mais zonas temporais, e é o mundo maior da América, Las Vegas, etc., é quase o comentário à cidade e como é que ela operava num certo período de tempo e como é que passou a operar pós anos 90.
era preciso o voice-over muito mais. Acho que era preciso para poder explicar ou poder navegar a audiência nesse sentido. Mas o interessante, como ele torna interessante estas montage sequences e não as torna um mero instrumento vazio de exposição, é como o voice-over está cheio de colocalismos, cheio de piadas, cheio de metáforas, é super unreliable narrator, com às vezes até multissubjetividade, em que entra o Joe Pesci, entra no Goodfellas para lá do Ray Liotta, entra a mulher do Ray Liotta a falar, e cada qual tem a sua perspectiva do que está a acontecer. E a câmara muitas vezes age como este tipo de ponto de vista flutuante da ação, e é quase como um professor. O Joe Pesci chega a momentos em que estás na counting room a ver como é que o dinheiro está a ser manuseado pelas pessoas, e o Joe Pesci está a dizer: "Look at this, think about it, the money's getting around, it's cool." É como se estivesse na perspectiva dele, olhar para o dinheiro, é como se ele estivesse tipo: olha para aqui agora, olha para aqui. Está-te a pegar na cara, tipo, parece-me a mim, e está-te a fazer ver tipo, todos os pequenos pormenores. É super interessante, é super rápido. Ele, tipo, tu podes entrar numa sala com 5 pessoas e o ponto de vista, o ponto focal da ação muda de 2 pessoas, de um par de pessoas para outro par de pessoas. Ele está tipo, sempre 5 passos à frente de ti do que a câmara está a fazer. E portanto a ação é sempre entusiasmante, alucinante. E toda a orquestração do blocking dos atores, com a mise-en-scène, com as cores garridas, a música rock and roll a entrecortar com a música clássica, põe-te numa disposição que é completamente... Este mundo é horrível, mas eu quero fazer parte dele, tipo, é super confortável, ou whatever, tipo, é super atraente, tipo, ou seja, são noções bem contraditórias que há em outras montagens sequências menos skillful, menos orquestradas ou executadas de forma menos interessante, não teriam todas esta disposição de elementos que acho que ele consegue trazer de forma muito interessante. Depois também há qualquer coisa quase inerentemente interessante no mundo dos casinos e no mundo destes greaseballs e das falcatruas todas que existem para ali, quer dizer, é quase difícil não ser interessante entrar no mundo deste casino e veres o tipo de pessoas que navega por ali, não é? Sim, true. Mas obviamente não estou a descartar nada que tu disseste, mas sim. acaba por ser uma coisa super que te agarra. Sim, de agarrar, não conseguis fechar os olhos, tipo, aquilo estás a ver. Mas é aquela questão, estás a ver, tipo, parece fácil, e eu percebo o que queres dizer, mas tipo, Martin Scorsese, Todd Phillips. Sim, não é fácil. com um filme de casino, tipo, ele não faz nada com isso, tipo, é só... pode estar lá com um pano de fundo, mas não... Mas pronto. O Todd Phillips... Só não eu digo buscar o Todd Phillips. Tem de ser, porque quando eu digo a lesser director, I really mean it. Pode parecer fácil, mas esse Todd Phillips tem inspirações de Martin Scorsese com o Joker, e eu vou disparar contra a parede, meu amigo. Mas ele persuadiu o De Niro a entrar no filme. É verdade. Não quer dizer nada. Ele tem qualquer coisa. Mas sim, há muitos filmes de gangsters que não me interessam. Pois, não me cativam desta forma. Aquele Gotti com o João Travolta. Por acaso não vi, mas deve ser muito bom. Tem traço nenhum. E o filme, no fundo, acaba outra vez com outra montagem, digamos assim, não é? Já aquelas mortes todas que acontecem no fim do filme. Yeah. Novamente lá com a música do com o House of the Rising Sun. Yeah. Essa montagem é incrível, fogo. Como aquele gajo... O gajo que está a fazer a matar os outros... É bem casual a forma como eles fazem aquilo. Aparecem, aparece atrás. Um dos gajos foi mesmo gangster. Tipo, era um dos... era um technical advisor, não é? O technical advisor. E o Martin Scorsese pediu-lhe para entrar e não, and he just killed them off. Ele estava a explicar ao ator como é que se fazia. E o Martin depois... Por que é que não fazes tu então? E ele, ok. Mas tem piada porque eles são assim todos mais... Pronto, pá. Mais velhos. Mais velhos. E pronto, então há esse lado de serem um bocado trapalhões ou lentos, digamos assim, que torna a situação ainda mais... para mim tem piada, mas obviamente também sobressai o lado quase trágico da situação, né? Que é mesmo naquela idade ainda estão a fazer estas coisas, ainda estão a comportar-se assim, quer dizer, é triste, digamos, é quase triste. Não? E também fico a pensar depois, tipo, ou seja, isto é tudo porque está a haver uma questão... montes de traições e tantos de informação que está a sair e que eles querem essencialmente cut the tracks para não serem apanhados. Mas depois tem estes gajos a matar outros gajos. É tipo, como é que podes confiar nos gajos que matam os gajos que tu não confias? E há toda a questão de qual é o limite da confiança e como é que tu podes... Quem é que depois mata os gajos que mataram os gajos que mataram os gajos? É tipo... Estás a ver?
Se eu fosse um gangster, é isso que eu estava a pensar. Eu não confiava em ninguém. Como é que eu... me vai matar a mim? Quem é que me mata a mim? Fazia tipo a sequência do Dark Knight, cada um matava-o a seguir e depois só sobrava o Joker. E a fotografia deste filme também é muito interessante. É feita pelo Robert Richardson, que é o diretor de fotografia que trabalhou com o Oliver Stone, com o Quentin Tarantino, fez o Inglourious Basterds, o Hateful Eight. E neste filme, a luz, a forma como ela é tratada, é bastante interessante, porque tem este aspecto esbatido, quase esfumado. Glossy. Tem muito a ver glossy, tem muito a ver com, tipo, ele usou predominantemente direct lighting, porque esta especificidade de hard lighting tem, tipo, é quase a bater na sobreexposição. E, portanto, diminui muito mais o tom, tipo, em outras luzes de apoio, como backlighting ou side lighting, all those terms. E, portanto, cria este efeito muito, como tu disseste, Léo, glamouroso no filme. E a par com isso também usou uns filtros nas lentes que permitiram difundir, tipo, portanto, as luzes, e é por isso que elas parecem quase... Esbatem-se no resto. Esbatem-se. É muito interessante. É um casino, é um casino. O filme todo parece que adapta essa estética. Mas é the right way to film a casino e é muito aliciante. Sim, eu acho que uma das coisas principais que o Scorsese faz bem é usar bem estas áreas fundamentais do cinema, a imagem, o som, a favor dos seus filmes e da maneira certa. E falámos do som do Raging Bull, a imagem no casino. Portanto, eu acho que ele sabe sempre como adaptar estes aspectos fundamentais do cinema às suas histórias. É mesmo um mestre disto. Da orquestração, como já dissemos, de todos estes aspectos. E deixem-me só falar da Sharon Stone. Sure. Sharon Stone é incrível neste filme. A personagem dela é nojenta. É nojenta. Todos eles são nojentos, na minha opinião, mas ela também é nojenta. Mas a Sharon Stone é tipo... É horrível. Só me apetecer dar-lhe um estalo. Sim, claro. Ela é estúpida, mas não... Achei que ela tinha também... Um bocado como o Joe Pesci no Raging Bull, tem umas contradições interessantes que a tornam uma personagem... Ou seja, ela ao início diz ao De Niro que eu não te vou amar, mas ele gosta, é quase como se aceitasse o desafio, vou tentar convencê-la. Era óbvio que aquilo ia correr mal. Sim, claro. Todas essas personagens são cegas. As personagens são todas cegas. Eu acho que não é necessariamente burrice, acho que há mais ambição na arrogância. A missão. Não sabem as suas limitações. Pois. Como a questão do dinheiro, Cada qual das personagens está a ver coisas, tem expectativas que não são realizáveis. Tipo, não é? O Joe Pesci tem a sua própria ideia de negócio que quer realizar e não pode. Não está a ver que os manda-chuvas não permitem. Robert De Niro quer uma relação com ela que não pode ter, simplesmente não vai existir. Tipo, tem ambições, como tu dizes, completamente... Não vai acontecer. Pois, não, a personagem dela é nojenta porque vemos imensas cenas repetir-se, digamos assim, no comportamento, na forma como ela se comporta. Como está a comportar. Como ela se comporta. Como ela se está a comportar. E no fundo é isso que para mim foi irritante quase na personagem dela, é que ela não aprendia, estava sempre a fazer os mesmos erros e a chegar a casa outra vez da mesma forma e a dizer as mesmas coisas. E enquanto vias o Ace de certa forma a ir percebendo a situação e a ir evoluindo, perceber que aquilo não ia chegar a um ponto em que já não ia evoluir mais e que tinham de se separar, pronto. A personagem dela era, parecia que não tinha metido na cabeça que precisava do dinheiro, precisava das joias e acabava sempre a cometer os mesmos erros. Portanto, para mim foi mais esse lado. Percebo isso. E sim, ela não é... Acho que dos três, eu tivesse de escolher quem que é a melhor pessoa, é um bocado difícil. Com quem é que queres passar uma tarde? Isso eu não sei. Não, mas diria que o De Niro, provavelmente, o Ace é o mais respeitável, apesar de tudo. Sim. Tinha a sua ideia do negócio contido, Joe Pesci vem ali a arruinar aquilo tudo. Tinha a sua ideia de querer casar-se, ter um filho, ter uma filha, pronto. E ele, apesar de tudo, é bom para a filha. Dentro dos possíveis, pronto, é bom para a filha dentro do contexto em que está inserido. Enquanto a Sharon Stone, pronto, não é boa mãe de todos, mas também não se sente que ela queria ser mãe, não é? A Sharon Stone prende a filha à cama e depois vai lá no restaurante. Sim, eu já ia voltar. Estava só tipo... Depois está a snifar linhas de coca com o outro à frente da filha. Insane. É mesmo má. É horrível. É bem irritante. Mas nesse sentido, eu achei interessante a forma como ela é obcecada por esse gajo. Acho que é uma caracterização que torna a personagem interessante, porque
é porquê? Porque é que estás obcecado por esse gajo? Ele é um inútil. Sim, verdade. Mas percebes, tipo, acontece esse tipo de coisas, que alguém gosta de alguém e faz tudo por essa pessoa, e tu, mas o que é que estás a fazer à tua vida? Achei que é uma boa caracterização. Ainda pensas que ele pode ser assim um gajo por quem ela se apaixonou quando era miúda, portanto, apesar de tudo até é uma pessoa honesta, mas depois só vês o James Woods a fazer parvoízes e tem reações mesmo estapafúrdias. Sim, ele é horrível também. Aquele mustache, aquele cabelinho, tipo... We're not gonna see the elephants, okay? Alright, let's go. Sim. His fast talking is so funny. Olha, no respeito da personagem do Ace, acho que é uma das personagens mais interessantes, e o que torna este filme em particular singular, é uma das personagens mais interessantes do complô da obra do Scorsese. E particularmente as personagens do De Niro, tipo, porque ele é um artesão do jogo da fortuna e do azar. Tipo, quando tu vês a trabalhar, principalmente há uma cena que é particular em termos de exemplo, em que tipo, ele nota a falcatrua de um gajo em concluir com outro gajo em mesas separadas. Essa cena é incrível. Que é incrível. Ele até tem um plano que é um grande picado do chão de casino, em que o De Niro está a ver de uma ponta à outra como é que um está a comunicar com o outro, e vai tão longe que eles estão a comunicar por uma espécie de telégrafo, tipo, preso à perna, tipo, tic-tic-tic, e tu vês o dedo a transformar-se no telégrafo inside, né, dentro das calças, e a forma como é que o movimento de Dolly comunica o movimento do olhar, o eixo do olhar de De Niro de uma pessoa para a outra. Tu pensas que ele vai, não é, atar o sapato, mas ele não percebes bem qual é o gesto da ação, o intuito da ação de De Niro, mas depois percebes que ele está a avaliar o que é que se passa a um nível escondido da comunicação de uma personagem com a outra. É super interessante. Trabalha a um nível muito pequeno, muito contido. O que é que a audiência pode ler, o que é que a audiência ainda não sabe, estás a ver? Acho que isso é muito interessante. E como é que ele deixa por camadas a audiência descobrir como é que a marosca está a funcionar. É muito interessante. Sim, mesmo aquele momento, provavelmente ainda faz parte daquela montagem que estamos a falar de inicial, que faz assim o acompanhar das funções de cada pessoa no casino, em que alguém observa este, depois este observa aquele, depois este observa aquele. Também é um momento interessante para percebermos como é que aquilo funciona. E mesmo a utilização aí das panorâmicas constantes e rápidas é super interessante. Ele sabe fazer, sabe mexer-se neste espaço e pronto, e no fundo não é só mexer-se no espaço, mas mexer-se de forma dinâmica, ao mesmo tempo que nos põe que nos põe da inner workings do casino. Sim, ele mexe-se com um intuito muito ciente dos eixos dos olhares, muito ciente dos pontos focais da ação, e é isso que faz com que não seja uma coisa perdida, não é? Tipo, é sempre muito dentro da narrativa e sempre jogando com as expectativas do espectador a um nível mesmo que pequeno, e acho que isso é interessante. Sim. Mas depois é interessante nessa cena também de apanhar o conluio lá dos dois. Depois, tipo, a justiça dele é partir os dedos. Exatamente. Vamos relembrar que este gajo é o Ace. Exato. Mas a questão é que é das personagens, talvez, enquanto gangster, mais afáveis no sentido em que tu consegues relacionar com ele simplesmente nos princípios dele de a determinação, a organização, o foco no trabalho e queres legitimamente ser legítimo. Mas depois há o problema, claro, que ele é um gangster, em todo o caso. Mas dentro disso, é daqueles com que eu mais me consigo relacionar simplesmente a esse nível de trabalho e de como é que ela começou e até gostar da filha. Apesar dos defeitos. Apesar de tudo, o casino, antes do Joe Pesci ir para ali foder aquela merda, o casino até estava a ir bem, estava tudo. Exatamente. É uma máquina bem aliada. Pronto, é questionável, não é? Mas, é questionável, como mas estava bem, estava a ser bem corrido. Exato. Apesar de tudo, mas tinham que ser gananciosos. Isso fez-me lembrar a cena também, quando o Pesci chega a Las Vegas, começa logo a fazer aqueles... como é que eles chamam? Acho que é scheme down. Eu não sei, tipo, vai todos os dealers e todos os gajos ter o dinheiro. Depois vai lá aquela centro de apostas em que o gajo, tipo, mesmo tendo ganhado, o gajo pede-lhe mesmo o dinheiro. Mas tipo, tu tinhas aí guardado e estavas a dizer que não tinhas. Ele tira do bolso. Meu peixe é um mestre nessas cenas. E aquela cena com a caneta. Mata o gajo. Sim. E essa é a primeira cena em que tu realmente vês como os dois são diferentes em termos de caráter e como os dois vão colidir.
E é aquela questão, quando vês o Robert De Niro a agir assim, a comportar-se de forma tão educada, é um bocado estranho. Tipo, eu estou à espera que o personagem seja assim mais, não é, irascível, como nem outros filmes, mas aqui é super contido. E o Joe Pesci atravessa como o handyman que, pronto, faz vingar tipo, a justiça ao respeito do De Niro enquanto guarda-costas dele, não é? Que ele é no filme, de certa forma. E o Danny é tão educado de uma forma tão surpreendente. Eu só queria saber se esta caneta era sua. É bem surpreendente. Tipo, até fico, man, olha, não estou é, tipo, estou dentro da atitude gangster. Man, give him a shot, you know? Give him a shake down. What you doing? What's the matter with you? What's the matter with you? Ai, a mãe do Scorsese neste filme, naquela cena. Esta foi a última performance também de Scorsese, aquela depois morre para aí em 97 ou assim. Aquela senhora na mercearia. Sim. É com o outro. What are you saying? What's wrong with you? É bem tipo de uma mãezinha a representar para agora. Mas ele sempre inclui nos seus filmes, a maioria dos seus filmes, até então. Até inclusive o pai ele incluiu. O pai aparece no Goodfellas, tipo, a cozinhar na prisão. É muito interessante como ele sempre conseguiu incluir a família, que né, ele em miúdo cresceu. Ele nasceu em Queens, em 42, depois mudaram-se para Manhattan e teve sempre neste bairro muito fechado, em que ele vinha uma família cuja ascendência era siciliana, eram um bairro sicilianos, depois ao lado eram napolitanos. Na escola, ele próprio diz, né, ele era educado numa escola católica por freiras irlandesas, portanto é como se fosse confluência de nacionalidades, cada uma em comunidades, umas ao pé das outras, muito apertadas, em que o sangue e a família é a única coisa em que podes confiar, não é? E a vida de rua é muito física, ou tens a força pelo físico, ou tens a força, como Martin disse, aqui em cima, né? Ele diz que é aqui em cima, tipo in the head, you know, you need to be wise and smart to get around. And é muito interessante ver como ele transporta esse espírito italo-americano para os filmes dele e como ele revela essa cultura. Eu acho que, por exemplo, no Raging Bull, um dos momentos mais reveladores da cultura de bairro é quando há aquela inesperada sequência, a Super 8, do casamento do Jake LaMotta com a mulher e a cores, e tens o Joe Pesci e eles felizes, mas a questão é que tipo, o copo d'água não é num hotel, não é num grande terraço, é no telhado de uma casa entre prédios do Bronx. Mas toda a gente está feliz, é esse grande espírito de comunidade como se fosse uma família. E depois a lua de mel, digamos, já é na piscina pública, a mesma piscina pública que nós vemos em outros momentos do filme, não é em Paris, estás a ver? Portanto, é aquela... Há momentos aqui e ali que retratam isso bem também, quando o De Niro está na janela e chama o outro gajo de animal, o vizinho, e depois tens o campo contra campo. Acho que também é um momento interessante assim deste tipo de vida pequena e de gritar de um lado para o outro da janela. O próprio Martin diz, tipo, quando ele era pequeno havia muito esta né? Tu vês que isto vem de uma memória das vivências dele quando era miúdo, porque quando ele era pequeno as pessoas falavam umas com as outras das janelas, a mulher a gritar com o marido, tu ouvias as músicas dos outros a acontecerem tipo, nos outros apartamentos, uns a ouvirem rock, outros a ouvirem música clássica, ou o que fosse, tipo, e ouvis as questões em casa e dos vizinhos, não é? Entre paredes. Portanto, isso é muito nítido nos filmes dele. Que mais? Ainda não falámos da Thelma Schoonmaker. Thelma Schoonmaker, em termos da montagem, a montagem é sempre muito interessante, tanto no Raging Bull como no Casino. Acho a abertura do Casino bastante interessante. Eles, se forem a ver, eles tiraram aquele plano de ele entrar no carro, foi feito de diferentes ângulos. O início é só um ângulo, a abertura do filme. É uma panorâmica. Mas nota-se que é um boneco, por acaso. Nota-se que é um boneco, claro, sim. No último second, sim, antes de explodir. Mas em panorâmica e traveling, tu tens o De Niro a sair de casa, entrar no carro, depois há a explosão. Mas depois regressamos esse momento mais tarde e no momento em que voltamos mais tarde no filme, it's covered from different angles. Constantemente é como se estivesse a revelar a ação numa perspectiva quase forensica. E sim, tipo, é quase é uma dança com os dois em relação ao blocking dos atores e a forma como a montagem interage com a própria música. A montagem não existe isoladamente só nos visuais, tipo, há uma grande sensibilidade para o que acontece em termos sonoros e o que acontece em termos da música e abertura para o que os atores fazem, em que acho que nestes filmes há também envolvido uma certa dose de improvisação. Sim. Não, mas essa cena é interessante, por acaso, porque tu não vês só... não trocas só de planos, de ângulo, não é? Tu revês sempre um bocadinho do que já tinhas visto mesmo antes. Sim. E ele faz isso bastantes vezes. Eu lembro-me de um campo contra campo no Raging Bull também, que é numa chamada telefónica, em que estás sempre a passar, acho que é da Vicky para o Joe Pesci,
E sempre que voltas para a Vicky, a panorâmica que está a aproximar-se dela, a panorâmica não, o travelling está a aproximar-se dela, repete sempre um bocadinho do que já viste antes. Parece que estás sempre a ver um bocadinho a mesma coisa, mas ligeiramente mais próximo dela. Também achei um travelling curioso. Sim, e no Raging Bull tens esses momentos em que há o slow motion, e um desses momentos, os momentos em que isso acontece mais, se calhar, é quando ele está a olhar para a Vicky e que ele está a registrar na Sim, mente dele sim, qualquer sim. coisa, especialmente quando ela está a interagir com outros homens. Há um momento até em que sim. é slow motion, mas o som está em tempo real. Portanto, as falas dela estão a ser normais, não é? Digamos assim, no tempo, mas a câmera está lenta. Por acaso agora lembro-me, é super interessante a forma como vê outros homens a interagirem com a mulher, porque há sempre esta ideia de propriedade em relação à mulher e o que é que ela deve ou não deve fazer. E ao ter aquilo em slow motion, esses momentos em que há os cumprimentos e o dizer olás, e por vezes esse beijo bastante Casual. fraternal, não é? Quase casual, mas que é um beijo na boca às vezes com certos amigos. É, o facto de estar em slow motion é todo ele sugestivo de um outro significado, até para o espectador. Tipo, que de outra forma, se filmar de outra forma, não seria, então torna-se, aos olhos de nós, cruzados com o olhar de Jake LaMotta, uma coisa que é super sugestiva de algo mais que poderá não estar ali. Mas são lindíssimos planos em slow motion, tipo, e são em teleobjetiva, acho eu. Portanto, a ação sente-se bué distante, tem o espaço comprimido, e portanto nós próprios, tal como Jake, sentimos distantes da mulher, que não estamos vulneráveis em relação ao que podemos fazer a ela naquela situação. Porque tal como ele, quase nós queremos tirá-la daquele bando de abutres, que é o que nós sentimos. Quer dizer, é o que eu sinto em empatia com o personagem do Jake LaMotta, que ela está ali surrounded by it's always a couple, é sempre um bando de homens em negro, em fatos negros, ou num bar, ou ali, não é? Sim, a câmera lenta acaba por servir um bocadinho o mesmo propósito daqueles momentos em que ele repete ligeiramente os planos, é sempre para ter o detalhe e perceber exatamente a perspectiva da pessoa, não é? Causa essa dissonância com a velocidade normal e, portanto, esse sentimento de estranheza. Se bem que pronto, nos momentos em que ele repete ligeiramente a ação, acho que é mais difícil de perceber a intenção. Pois eu estava a tentar associar à slow motion, porque ao veres a cena, acabas por. Ao reveres a cena, acabas sempre por ter os mesmos detalhes e perceber as ações melhor. Mas provavelmente há mais qualquer coisa aqui, não é? Nossa, Do que acho propriamente só isso. é sempre para te pôr no mindset da personagem, uma coisa mais sensorial, que ele não experiencia o tempo da mesma forma normal. Sim, ele não vê o mundo como os outros veem, como as pessoas normais veem, digamos, tipo, não é como o Joe, não é como a mulher. Ele está sempre, por trás dos olhos dele, há sempre um preconceito em relação à situação. Esta situação tem de significar alguma coisa, e tem de ser aquilo, e tem de ser aquilo, e quer que me respondem de certa maneira, não é? Quando ele faz aquelas questões estúpidas, tipo, não é? Portanto, yeah. Pois. Eu estava a pensar mais na cena que descrevi do telefonema do Joe Pesci com a Vicky no Raging Bull. Porque sempre que voltas para ela a falar ao telemóvel, aproximas-te outra vez um bocado dela, num travelling. Não sei, estava a tentar pensar que podia ser as acusações do Joe Pesci, que é sempre algo, pronto, por ser incriminatório, cria mais tensão e portanto leva a câmera a aproximar-se dela. E então, como ele faz isso repetidamente, a câmera repete sempre esse movimento de aproximação, não sei. Mas ficou-me na cabeça porque é um movimento interessante, especialmente porque está sempre a repetir-se no contracampo. E pronto, recomendo essa cena. Recomendo a revisualização. Revisualização. Yeah. Por acaso não tenho essa cena em mente, não estou a ver bem. Também não estou a ver. Mas percebo o que queres dizer. Mas regressão ao casino, a abertura, tipo, acho que é um grande exemplo de como, tipo, em pouco tempo que ele consegue largar o mote ou apresentar o mote do filme, em, tipo, como é que é? Ele diz o Ace, diz aquela fala: When you love someone, you gotta trust them. There's no other way. You gotta give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? Portanto, isso é o modo para todo o resto do filme. Tipo, esta coisa quase shakespeariana que chega nos filmes de gangsters dele, que tem a ver com a traição e as pessoas envolvidas na má vida, não é? O maior risco que podem fazer é envolverem-se porque
o amor traz a desconfiança, não é? Tipo, a abertura traz a possibilidade de ser traído. E é interessante como em pouco tempo ele consegue fazer referência tanto a estas diferentes ideias de um gajo ir para dentro do carro, a forma como ele vai para dentro do carro, o simples gesto de, na montagem, de conseguires pensar que o Martin e a Thelma pensaram, olharam para este momento, eles devem ter andado a pensar quando estavam a montar o filme, que é, qual é o plano de abertura? E depois separaram-se com este plano do carro e pensar, ok, temos esta ideia da chave, a chave para o amor, a chave para uma pessoa se abrir, haver honestidade e confiança entre uma e outra. Ele está a abrir a mão com a chave do carro e depois pegam num pequeno detalhe da semente, e, portanto, o cruza-se então o voice-over com o significado da chave, dele tirar a chave, abrir o carro. Ele abre o carro para a morte. Basicamente, tipo, a pessoa em quem ele confiava, alguém não sabemos quem, talvez o Joe Pesci, armadilhou o carro contra ele e levou ao risco de morte. Portanto, está tudo ali conjuminado de uma forma bastante natural. E, acho que, para além disso, há uma coisa mais fundamental, que é a cena, ao fim e ao cabo, dá a entender que ele morre, não é? E, portanto, criar aqui uma tensão para perceberes como é que vais parar este estado de coisas. Exatamente. E uma das formas que ele instrumentaliza o voice-over, frequentemente nos filmes dele, e por isso, e a razão pela qual não é entediante, uma das razões pela qual, não é só os colocalismos, as metáforas, é o facto do voice-over ter uma natureza de retrospectiva. Porque tu já viste esta cena em que ele morreu, o voice-over tem este aspecto jornalístico, também acontecendo em Goodfellas, em que tu sentes a ação como se fosse uma ação passada. Tipo, toda a ação que aconteceu antes. Goodfellas. Desculpa. Eu disse Goodfellas, ok. Então no Goodfellas. Então, o voice-over carrega este aspecto de retrospectiva em toda a ação que está a decorrer, tu sabes que já passou. Então estás constantemente a perguntar quando é que voltamos àquele momento, o momento da explosão, em que ocorre o incidente, e tu perguntas, já que ele sobrevive, o que é que acontece? Quando é que chegamos aí? Estás constantemente a colocar estas questões que te mantêm on the edge of your seat. Portanto, preferem Ace ou Jack? Ou Jake? Eu gosto do Ace. Não, mas qual é a melhor personagem? Melhor personagem? Em termos de descrição, em caracterização, em termos de interesse, em termos o Jake para mim é muito interessante. Até na representação. Eu estou dividido. Mas é aquela questão, é uma comparação de preciosismos. Tipo, eu gosto dos personagens, mas temos que falar de gostos. Temos que ir aos preciosismos. Exato, esquece os gostos. Estamos a ir aos preciosismos mesmo. O Jake LaMotta, acho que na representação de De Niro e na forma como o ponto de vista dele é explorado, mas também advém do facto de ser um filme muito íntimo, muito pessoal, muito contido na perspectiva subjetiva de uma só personagem, enquanto que os filmes de gangsters dele, do Martin, tentem a ser este ensemble cast, em que tu tens diferentes perspectivas, não é? Portanto, há sempre a ideia de pessoas atrás da pessoa, uma ou as três principais. Há essa diferença, naturalmente. Portanto, eu tenho um acesso à personagem do Jake que não tenho com o Ace da mesma forma. Mas eu diria para mim o Ace. Quer dizer, o Jack. Mas ao mesmo tempo, pelo filme, pelo casino ser tão dividido e mesmo assim a teres tanta profundidade na personagem dele, também acho que é um ponto-chave. Claro. Uhum. Sim. Mas eu acho que o Jake é mais... Não sei, é uma personagem mais... É porque o filme também é isso. O filme é mais sobre a personagem do que o Casino. O Casino... Ou seja, no Raging Bull tu sentes que ele, apesar de tudo, se calhar podia ter mais controle sobre a sua própria vida, mas escolhe não ter esse controle e deixa-se levar por impulsos completamente. O Casino e o Goodfellas são filmes que são mais... Sentes que as personagens estão inseridas numa história que está quase já pré-determinada, porque eles são... Estão a cometer erros que toda a gente já cometeu antes, porque é a vida de gangster e que já sabes que aquilo vai correr mal, mas é ver como é que isso corre mal e porque é que eles se deixaram entrar ali. Mas pronto, há uma pré-determinação que tu já aceitas de certa forma, enquanto no Raging Bull é mais um... É isso, estavas a dizer, de ser mais íntimo, porque é mais íntimo, ficas mais cativado pela personagem em si do que propriamente pela narrativa e pela narrativa épica, como são os filmes O Casino ou o Goodfellas, que é mais... associa-se mais a isso, a uma história e como é que estas personagens vão cair em desgraça, porque é que eles vão, quais é que são os erros. Sim, mas pronto, são todas interessantes, preciosismos mesmo. Sim, exato. E é interessante ver como todas estas histórias são sempre adaptações, ou baseadas em factos verídicos, os filmes dele.
E a questão tipo, não é? O Martin colabora frequentemente com pessoas com que já colaborou, tipo o Robert De Niro, o Joe Pesci, e tu perguntas-te, mas eles parecem sequer com as pessoas reais? Não, tipo, ele não se parece nada com a pessoa real, o De Niro. Eu vi a cara do Ace, o Ace parece um cromo. O De Niro é um cool ass man, he's an attractive, great, wow, you look at him, Tem de ser é uma atores, né? pirâmide. São atores a fazer estes papéis, não são pessoas normais. Mas tipo o Joe Pesci não é a mesma coisa, tipo o Joe Pesci tipo, he's a rough kind of guy, tipo, não tem, Achas tu, não mas tem ele tem mesmo- actor mesmo face. attractiveness. Mas ele tem actor Claro que tem face. actor Actor face. face. Mas tu podes ser o que é actor face? Tipo, actor face Olha, isso é uma boa pergunta. Eu não sei uma o que pergunta, mas, não é? mas ele tem. Mas sente-se. está feito. Temos de ter. Tu queres olhar, a cena é, tu queres olhar. É uma espécie de carisma estético. Tipo, eu acredito na ideia de actor face, independentemente de beleza ou whatever, tipo, ou seja, uma questão, Sim, sim, exato. a câmara sente-se aliciada à cara de, a person. Também é interessante que no casino ele tem olhos azuis, o Joe Pesci. Não sei se repararam. Não reparei. por Sim, exemplo. sim. Por causa do Raging Bull, é preto e branco, não dá para ver. Sim, É sim. isso. Pois. Foi o primeiro filme dele, o Raging Bull. A sério? Yeah. Também o da Kathy Moriarty, que é quem faz a Vicky. mulher, Yeah. a Vicky. Uau. Também foi não foi o primeiro, mas foi o primeiro com a Thelma, depois de passar 10 anos, acho eu, sem fazer com o Scorsese. Que ela fez o Who's That Knocking at é? My Door. Foi o primeiro, acho Pois que é o primeiro filme dele. Pois, exato. E depois ela não estava na Union de montadores, por isso não podia trabalhar nos filmes dele, e ela teve de fazer outras coisas. Teve na universidade, acho eu, coisas desse género. E depois lá, finalmente conseguiu entrar na Union, e a partir daí, A história. always, é história. Yeah. O interessante é que entre o Taxi Driver, que eu revi antes de ver o Raging Bull, e o Raging Bull há o New York, que é um grande... Não vi, tenho que ver. Também não É um grande marco na vida do Scorsese, porque o Taxi Driver foi um sucesso e o New York foi um tal flop Yeah. que ele simplesmente entrou em depressão e no mundo das drogas and cocaine, sim, é verdade. all of that. E o Robert De Niro teve de ser tipo the right hand man, tipo, a ajudá-lo durante todo o processo e fazê-lo vir ao de cima. E depois ele faz o Raging Bull e era uma história que ele nem sequer tinha interesse, ele não tinha interesse em fazer o Raging Bull. Exato. Mas depois afeiçoou-se, acho que foi o Robert De Niro que o convenceu a fazer. Ele teve a ideia de fazer e o Robert De Niro ganhou o melhor ator, o Oscar melhor ator com esse filme. E é um grande filme. Eu também já vi o New York. É interessante ver o Robert De Niro no papel, no musical, que é o que é com a Liza Minnelli. Parece interessante. Já vi há bastante tempo. Tipo, estes filmes, Martin Scorsese, né? O Taxi Driver, é como voltar tipo uma espécie de escola básica do cinema, tipo, porque é quando tu estás a entrar, pelo menos para mim, quando estás a entrar no mundo do cinema, como um aficionado, e mais que isso, como alguém que quer aprender sobre cinema e fazer cinema, é daqueles primeiros realizadores que te entra na linguagem e para lá dos realizadores do momento presente. Tipo, o Taxi Driver foi um dos primeiros filmes, como o Peter Bogdanovich diz, an earlier film, não é? Um dos filmes da história do cinema que eu vi, um dos meus filmes de trás, né? Tipo, do passado, que não fosse do momento presente, do tempo presente. E fica-te na memória, tal como qualquer coisa da infância te fica na memória. E foi super interessante voltar a ver. Rever o Travis Bickle, strangely, é como rever um amigo. ou então rever o Jake LaMotta também, que também vi na altura. Tipo, na altura estava a ver, tipo, bons filmes e via o Martin Scorsese e o Christopher Nolan e via como é que o Christopher Nolan começou. Ele começou a fazer stop motion, então eu também fazia stop motion com bonecos em casa e tal, ou então ir lá para fora e fazia filmes com amigos. E esse espírito de começo de amador presente ligado a estes filmes da altura é uma memória bué viva e é fixe reunir com estes filmes outra vez. Yeah. Não sei quais foram os vossos filmes de começo. Não foi também Martin Scorsese? Tipo, não está presente na vossa memória? Tipo, como começaram a voltar atrás na história do cinema, quais foram os primeiros que começaram a investigar? Sim, eu acho que os primeiros, assim, o Tarantino, os básicos, não é? O Tarantino, o Scorsese. É tipo, Student Filmmaker Story. Exato. É tipo aquela coisa. Eu digo, por exemplo, estavas a dizer que não gostas tanto do Goodfellas em comparação com o Casino. E eu quando vi o Casino agora também fiquei, isto é bem melhor que o Goodfellas.
Mas acho que também há a questão de que o Goodfellas foi o primeiro filme do Scorsese que eu vi. Já vi várias vezes, tipo, quando era mais jovem e já mais recentemente, há uns anos. É um filme que já vi tantas vezes, já o conheço bastante bem. Está tão presente que depois perde um bocado aquele... o coisa inicial de que quando vejo a primeira vez. E quando depois vejo o Casino a primeira vez, claro que é como ver o Goodfellas outra vez pela primeira vez. Mas sim. Só que anew. Sim, exato. Isso, Com olhos yeah. novos, com uma perspectiva diferente. Mas sim, o Wes Anderson também, o Paul Thomas Anderson. Yes, Wes Anderson. Yeah, Paul Thomas Anderson came later in my life. O primeiro que eu vi foi o Vício Intrínseco, o Inherent Vice. Não é uma boa introdução. não. Of course, it's a funny film, but it's tough. Para mim acho que é dos melhores dele, mas dos melhores dele é impossível, porque tipo, eu acho que ele não tem um filme que eu não acho muito bom, mas não é uma boa introdução ao cinema dele, até porque é um filme um bocado difícil. É muito específico. É muito específico. É quase que é um à parte. Coça um interesse muito específico na cabeça. Não é um filme assim. Ou seja, o There Will Be Blood é um filme. Tu vês e grande obra de cinema que se percebe logo. O Vício Intrínseco é um filme mais estranho. Exato. O Wes Anderson também, o meu primeiro filme do Wes Anderson foi o Grand Budapest Hotel. Eu lembro de ver o póster no cinema pela primeira vez. Foi o meu, E surpreendentemente depois é aqueles que por coincidência do destino é aquele que toda a gente se lembra dele, tipo, o Grand Budapest Hotel, o Grand Budapest Hotel. Eu lembro-me bem desse porque até fui ver ao cinema na altura o Grand Budapest. Por causa sim, também. Só vi um filme dele no cinema. Só viste um filme dele no cinema? Qual? I Love Dogs. É sério? Yeah. Mas não viste? Quais outros é que eu teria a oportunidade de ver? O French Dispatch. Na altura não via cinema, tipo, não era. Okay. Não via cinema, tipo. Não ia assim ao cinema, não é? You betrayed us! Se eu fosse ao cinema, não ia ver o Grand Budapest Hotel com os meus amigos, não é? Eles estavam-se a cagar. Sim, eu fui ver, quer dizer, com os meus pais, também não era algo assim. Sim, também foi. Pois, exato, é isso. Depois o French Dispatch não tive a oportunidade de ver. Não passou. Viste em casa? Ou não? Eu não gostei muito do French Dispatch. Tem que rever. Eu gostei, tem coisas. Eu não gostei nada da animação a aparecer pelo meio. Sim, essa parte, o filme perde-se no fim. Foi o filme mais full of himself que eu vi, na minha opinião. São todos full of himself. Achei é o Wes Anderson olhar para si mesmo a pensar: wow, what I do is pretty cool, isn't it? Let's have more me in me. Só fica, não. Sim, não tem ficou comedido. Não tem a emocionalidade do Grand Budapest Hotel. Acho que é um filme muito mais maturo. Eu liguei muito mais com o Tenenbaums, com o Moonrise Kingdom, com o Grand Budapest Hotel, até mesmo com o Mount Rushmore, e com esse eu fiquei... não gostei do French Dispatch. O French Dispatch é como se eu tivesse comido um grande pedaço de bolo de bolacha. E foi todo ele ao ar, e depois saí de lá enjoado e só posso ter a mim para me culpar. Portanto, é um exagero do Wes. Mas o que eu estou em interesse agora, que eu vi há pouco, revi uma discussão na salinha da Criterion entre o Ari Aster e os dois, os Safdie Brothers, sobre o Scorsese e as curtas dele. Eu gostava já tive esta mania há uns anos, não cheguei a ver, mas gostava de ver as curtas dele. As curtas do Scorsese, quando ele não começou a fazer longas. Que parece que é muito akin to Truffaut, estás a ver? E parece um Scorsese muito mais experimental, que ainda estava a descobrir-se a si mesmo em termos de estilo. Eu acho que seria muito interessante ver o que é que ele faz com a câmera nesses contextos. Mas sendo apanhar, acho que há um pack qualquer tipo de Martin Scorsese short films. Deve haver, deve ser bastante acessível até. É incrível como ele teve de lutar para fazer o Irishman, pela tecnologia para fazer o Irishman, porque ele disse que foi muito difícil arranjar financiamento para fazer o Irishman como queria, com a tecnologia para rejuvenescer o De Niro e o Pesci e etc. E sendo o Scorsese, eu digo isto sendo o Scorsese, é impressionante, como é que não immediately back him up, mas pronto. It just comes to show you that it's always difficult, I guess. É aquilo que já falámos com o Orson Welles também, estes autores super respeitados, se eles têm dificuldade em financiar filmes, então o que é que isso diz para todos nós? Mas assim, dificuldades, isto para ele, na verdade, isto tem sido relativo, não é? No fundo é entre escolher os financiamentos, se calhar. Não, estou a falar em termos da ambição que ele tem e depois não consegue corresponder
financeiramente. Ou seja, claro que se ele se calhar fosse menos ambicioso e quisesse fazer um filme mais contido, era na boa. Tipo... Pois, e a ambição também vem da carreira que ele já tem. Exato, completamente. Agora, se o Scorsese dê-me €1 milhão para fazer um filme, tipo, eles dão-lhe na boa, tipo, nem tenho dúvidas nenhumas, porque eles sabem que 1 milhão então, 1 milhão deve ser o salário do DiCaprio. um filme do Scorsese por 1 milhão faz profit logo, tipo, nem... Ele também faz publicidade, realizou publicidade agora com o Timothée Chalamet. Pois é. É tipo... Montei. É tipo o Todd Fields. O Todd Fields praticamente só faz publicidade. Depois já que me lembro-se de fazer um filme. E são estas pequenas coisas que uma pessoa não se apercebe. Nós apercebemos sobretudo o trabalho dele como realizador de cinema, mas de facto depois eu venho a descobrir que há agências com as quais ele está associado. E também o David Fincher está associado. Trabalham e fazem publicidade. Porque a questão, o que é que eles fazem quando não estão a realizar? Não é? Publicidade. Mas lá está, não é porque eles precisam, não é? Mas a questão é tipo, eles têm de, get money from somewhere, you know? So I just wonder. Não, há uma pergunta fundamental. Where they get money? Don't tell me that if money falls from the sky. Os salários que eles recebem... Exato, cada filme que eles Não, of course. Sim, mas o salário dura até um certo ponto. Não dura tipo, sei lá. As coisas acabam. Estamos só por colocar a questão prática. Está bem, acabam, mas já viste os salários que são. Exato, eles têm essa segurança de poder esperar até... já não tenho dinheiro suficiente, vou realizar um commercial. Tipo, tu não tens essa segurança, não é? Claro que não. É tipo, agora vou realizar vou fazer isto, realizar um commercial. É tipo... Mas, acho que a pergunta é válida na mesma, saber quando claro, é que... Imaginar quando é que eles ficam sem... Quanto tempo é que durou o saco deles? Sim, mas o saco deles numa vida normal de pessoa é tipo, sei lá, 5 anos, sei lá. Sim, exato. Um salário que aguenta imenso tempo. Depende sempre da forma como que eles gerem. Se fores um ace... Claro. Ou um peixe. Claro, tá bem. Sim, isso é verdade. That's all for today, folks. If you'd like to reach out and suggest a film for the next episode, you can find us on the podcast official Instagram and Facebook pages. Don't forget to subscribe, share this episode, or simply give us a like. That's how our podcast can grow ever more groovy. We would like to thank also the one fan who suggested these episodes film, Casino, Nuno, for giving us our Martin Scorsese double bill episode. Thanks for listening and see you next time. Bye-bye. Cheers. Bye.